Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de Somos Todos Malucos, o podcast dedicado à saúde mental e autoconhecimento, que está aqui no YouTube, se vocês me estão a ver, e está também no Spotify, iTunes, Castbox, todas as plataformas. É um podcast observador, ou seja, podem encontrá-lo também nas páginas do Observador. E já sabem, sai todas as sextas-feiras, às 6 da manhã, e ao meio-dia o vídeo no YouTube. Todas as segundas, por outro lado, há os episódios intermédios, que são pequenos episódios de 15 minutos, onde eu abordo várias questões, ou algo que se passou nessa semana, ou algo que me tem passado pela cabeça. Curiosamente, o tema de hoje está de algum modo relacionado com o episódio de segunda-feira. Vocês sabem aquela sensação que nós temos de cabeça cheia, no sentido em que parece que não há tempo para sequer para organizar as ideias, não há tempo para fazer o que quer que seja, que é tudo a correr, que até as coisas que são supostas, que é suposto trazer-nos alegria, não há alegria porque são feitas a correr. Também, porque quando essa coisa terminar, já temos que estar a fazer outra. Isto acho que pode ter vários nomes, mas é isso que nós vamos esclarecer, porque pode ter um nome. Há quem fale de que é exaustão, há quem fale em burnout, em carga mental. Nos anos 90 era esgotamento nervoso, não era? E exatamente para esclarecer isso tudo, tenho comigo a Helena Paixão, que é psicóloga há mais de 15 anos e que tem esta questão do autocuidado mental e emocional como uma das suas áreas prediletas. Aliás, ela trouxe-me um livro, disse-me para eu não mostrar, mas eu vou mostrar, que é O Poder do Autocuidado. Um livro que lançou há 2 anos, um guia transformador para uma vida plena e feliz, que é um livro que aborda exatamente estes temas. Helena, muito obrigado por estares aqui no podcast. Olá, António, obrigada eu pelo convite. Ora, essa. Nós estávamos aqui a falar, antes de começar a gravar, exatamente, que eu na segunda-feira eu tinha feito um episódio em que falava desta carga, eu não sei que já vamos definir isso tudo, esta carga mental de ter a cabeça completamente cheia, em que tudo o que eu faço já vem com sufoco, estás a ver? Já vem com sufoco e que mesmo as coisas que é suposto ter prazer são feitas a correr. Tipo, eu estou a trabalhar e olho para o relógio e digo, epá, são horas de ir treinar, vou treinar, acabo de treinar, já tenho alguém, oh pai, não sei o que, não sei o quê, e saio e vou levar aquela ao treino. Enquanto vou buscar levar essa ao treino, vou aproveitar. Vou-te dar o exemplo de ontem. Ora bem, ontem foi quê? Nós estamos a gravar isto. Que dia é hoje? Eu nem sei que dia é hoje. Ontem foi quarta, hoje é quinta. Quarta-feira. Portanto, eu ontem... Isso também já é um indicador, não é? Olha, de carga mental. Ontem quarta-feira, portanto, à tarde, eu estava em casa, tinha estado a trabalhar. Ontem treinei logo de manhã cedo, portanto, treinei às 7 da manhã, voltei para casa às 8 e pouco, levei as miúdas à escola, voltei para casa, trabalhei, fui buscá-las, almocei com elas, trouxe-as para casa. Estive a trabalhar um bocadinho mais à tarde. Fui buscar a pequenina à escola. Não, fui levar a mais velha a casa de um amigo. E depois cada uma delas também em fases diferentes, com necessidades diferentes, não é? Claro. Uma adolescente, uma pré-adolescente e uma que acha que é mais velha do que as outras duas. Fui levar essa mais velha para estudar para a casa de uns amigos. Fui buscar a pequenina. Fui levá-la ao treino. Enquanto fui levá-lo ao treino, antes de levá-lo ao treino, fui às compras, porque pensei, tenho que ir fazer o jantar, porque a minha mulher não está cá, tenho que ir fazer o jantar, então vou já às compras. Fui às compras, fui levá-lo ao treino, fui a casa pôr as compras e iniciar o jantar. Enquanto o jantar estava a fazer, voltei para ir buscá-la do treino e voltei para acabar o jantar. Sem dúvida, perfeitamente. É muita coisa, António, é muita coisa para uma pessoa só. Podia acabar o podcast aqui, está feito. Podemos acabar já aqui hoje. Não, mas é mesmo isso. Começas com um exemplo, eu acho que fantástico no sentido em que é, no fundo, o reflexo da vida de muitas pessoas também, hoje em dia.
Inclusive, eu recebo mesmo muitas pessoas em consultório com este tipo de questões, não é? E a questão não é, sobretudo, se acontece uma vez ou outra pontual, é quando é por sistema, Sim. não é? Portanto, se calhar podemos começar aqui a perceber que o exemplo que estavas a dar é de carga mental, não é? Pois. O que é esta carga mental que cada vez se fala mais e que muitas vezes está associado mais ao universo feminino e tem um sentido, porque são as mulheres, sobretudo nas casas, que têm, infelizmente ainda, muito aquele peso de gestoras familiares, mas também acontece, como se vê, em homens. Claro que sim, claro que sim. Acontece também em homens, mas lá está, ainda está um bocadinho assimétrico, Sim, não é? mas Sim. isso faz sentido. O que é então essa? Carga mental, António, portanto, na realidade é o volume de coisas que nós temos na nossa cabeça. Ou seja, pensar, planear, organizar, fazer, não é? Portanto, é muita coisa. E depois a questão é, quando há um somatório desta carga mental, não é? Portanto, há todo um processo cumulativo. Sim. Exatamente, quando é prolongado no tempo, portanto, começa a culminar, depois às tantas, vai culminar em exaustão, não é? Portanto, Ok. ou pode culminar em exaustão. E burnout? Exaustão é burnout? Exaustão já está a começar a ficar ali muito próximo do burnout, porque na realidade o burnout é muito isso, não é? Portanto, é um estado de grande exaustão física, mental e emocional. Ok. Portanto, é diferente de cansaço. Portanto, porque muitas vezes nós podemos estar cansados, não é? E quem nunca? A questão é, o cansaço é algo que geralmente passa, ou enfim, diminui bastante com uma noite reparadora de sono, com um fim de semana, com umas férias de uma semana ou duas. A exaustão não. Nem a carga mental. E a carga mental, lá está. A carga mental alivia, não é? Alivia, exatamente, alivia. Mas depois se voltas no mesmo padrão... Exatamente, temos é que estar atentos a isso, não é? Se é um padrão, então provavelmente pode culminar aqui de facto em estados no limite de burnout, não é? E para além disso, pode criar, a carga em si, pode gerar muito stress no dia-a-dia, não é? Porque o stress e a ansiedade são coisas que muitas vezes se ligam, mas são diferentes. Sim. Ou seja, o stress é muito precisamente fatores de carga, nós irmos tendo vários fatores de carga que temos que nos adaptar, de alguma forma. Não é? Foi o exemplo que estavas a dar, eram vários fatores de carga que geram ali stress no momento, não é? De alguma forma. Ou eu estou a treinar, mas eu daqui a X tempo já tenho que sair para ir trabalhar, depois tenho que ir buscar os meus filhos. Parece que é tudo feito em esforço. Em esforço, à pressa, a correr, não é? E em esforço acho que é um esforço diferente, porque não é um falta de vontade. É um querer fazer, mas é fazer, lá está, tudo a correr. Mas é isso, é esforço porque é muita coisa e é tudo a correr, não é? É uma agenda milimetricamente ali toda, não é? Organizada e sem grande margem para erro. Sim. Pronto, e isso, portanto, a carga mental, o importante é nós estarmos atentos para que, isto é o ideal, que no dia-a-dia possamos, com consciência, com alguma autogentileza, que também precisamos, ir procurando perceber que tipo de fatores é que podemos reduzir um bocadinho, não é? Pois, o que eu achei curioso... Ou ajustar. Sim, o que eu achei curioso foi quando eu fiz esta partilha e eu associo muito esta ideia de carga mental, se calhar a famílias com filhos, porque lá são muitas exigências, principalmente quanto mais filhos tens, pior é, porque depois não andam na mesma escola, não têm as mesmas atividades. Necessidades diferentes, não é? Necessidades diferentes. Adaptar, sim. Chega ao ponto de, quando eu ouço um pai, só me apetece é desaparecer. Porque é uma voz constante que está aqui a dizer: pai, faz não sei o quê, pai, preciso não sei o quê, pai, assina isto, pai, faz não sei o quê. Pá, tu és mãe? Eu sou mãe, sim, e eu sei o que é que estás a falar, precisamente. E atenção, e também as pessoas que nos estão a ouvir, que são mães, que são pais, procuramos reduzir aqui a culpa, não é? Porque quando nós ouvimos os nossos filhos, mãe, pai... Sim, porque eu não quero ter aquela vontade de desbater, não é bem bater. Mas estás irritado, não é? Já estás... A vontade é dizer, cada vez que ouço um pai, é soltar um "que é?" Exato, sim. E é nesse sentido, portanto, que eu ia aqui convidar quem nos está também a ver e a ouvir, um bocadinho para reduzir também a culpabilidade, não é? Porque a pessoa, mesmo quando tem essa vontade de dizer o que é, isso não põe em causa de maneira nenhuma o amor que temos pelos nossos filhos. Não é? Portanto, tem a ver aqui com uma coisa que faz a ponto com a questão do autocuidado, que é muitas vezes nós, enquanto adultos, enquanto mães, enquanto pais, estamos com necessidades pessoais em falta. E quando essas necessidades pessoais estão em falta, associadas aqui a muitos fatores de carga, vai gerar stress, pode também gerar ansiedade e, no limite, pode gerar estados de facto de burnout. Embora o burnout, pronto, a categoria em si, o burnout está muito associado a questões de trabalho, mas também sabemos que muitas vezes... ser pai não é um trabalho?
também é um trabalho, é outro trabalho, não é? Mas também sabemos que está cada vez mais associado, e cada vez fala-se mais nisso também, a outro tipo de áreas que, quando há muitos fatores de carga prolongados no tempo, de facto pode começar a surgir um estado de grande exaustão. Aquilo que eu reparei quando escrevi, quando falei sobre isto nesse episódio desta semana, foi eu ter comentários de pessoas. Como vocês veem, eu falo para vocês irem aos comentários porque eu vou lá ler e é verdade, e estou a dar aqui esse exemplo de pessoas que não têm filhos e que têm exatamente... Também têm carga mental, sim, não é? tem esta carga mental, sim. que surge provavelmente também da responsabilidade, claro. ou melhor, havia lá pessoas que referiam que tinham 2 trabalhos. Sem dúvida. Uma que dizia que não tinha filhos, mas tinha uma avó que cuidava de uma avó. Claro, e tinha cães. Sim, que é uma grande responsabilidade também. Não é? Claro que sim. Ou seja, mas isso é um ponto muito importante. Portanto, quem nos está a ver e a ouvir, que não é mãe nem pai, mas que de facto também pode ser cuidador de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, pode ter vários trabalhos, pode ter cães, pode ter, enfim, uma série de questões na vida dela. E para além disso, também hoje em dia vivemos numa sociedade de tal forma acelerada e exigente, com tantos estímulos, com tantas notificações. Portanto, tudo isto por si só, repare, independentemente da pessoa ser mãe ou pai ou não, já são fatores de carga, não é? Portanto, se nós não desligarmos as notificações, estamos permanentemente, a maioria de nós, a receber uma série de mensagens, de, enfim, o que quer que seja, por exemplo. Tipo, não é? Isso é absolutamente exaustivo. É verdade, pois é, eu às vezes, o meu telefone toca e eu já estou irritado. Eu percebo, olha, sabes, uma grande parte das vezes hoje em dia, como felizmente tenho uma assistente da equipa, da clínica, tenho o meu telefone no silêncio, ou a vibrar. Só. Nem sempre, mas muitas vezes precisamente por essa necessidade de baixar o ruído, literalmente. Sim. Baixar os estímulos. E é isto muitas vezes nós precisamos, em termos aqui também de práticas de autocuidado, não é? Termos, cada vez mais desenvolvemos esta capacidade de auto-observação. O que é que eu preciso neste momento? Não é? E há alturas em que precisamos mesmo de reduzir estímulos. Então vamos procurar, claro, adaptar à realidade que temos e àquilo que é possível, mas fazer alguma coisa nesse sentido. E ao fazermos isso já estamos a reduzir ou fazer alguns ajustes nos fatores de carga. Sim. Não é? Portanto, já estamos aqui a fazer alguma profilaxia no que toca a questões de... Mas, por exemplo, como é que uma pessoa pode distinguir o que é que permite uma pessoa distinguir o que é um cansaço normal já estar neste registro de carga mental, de exaustão. Exatamente. Porque sim. muitas pessoas, se calhar, estão a ouvir isto e estão a pensar, mas isto é o meu dia. Certo, tipo, certo. Mas é assim. Sim, olha, como estava há bocadinho a referir, o cansaço geralmente reverte com uma noite reparadora de sono, com um fim de semana, com umas férias. A pessoa está cansada, mas consegue fazer aí um movimento reparador. A exaustão, não. Portanto, a pessoa pode ir 2 ou até 3 semanas de férias e continuar absolutamente exausta. Mas se estiveres com muita exaustão, com um estado mesmo no limite de burnout, não são 2 nem 3 semanas de férias, quer dizer, à partida vão ajudar de alguma forma, mas não vai fazer com que esse estado reverta, não é? Portanto, isto é aqui um fator muito importante e diferenciador entre cansaço e exaustão. Depois, quando estamos com níveis de exaustão muito grandes, o que é que acontece? Já acordamos cansados, por exemplo, ok? Portanto, a pessoa acorda com aquela sensação, estou exausta, estou sem vontade. Mais um dia. Mais um dia. Portanto, já em esforço, já em piloto automático. Depois também os níveis de concentração e de foco reduzem significativamente. Okay? Irritabilidade também alta. Irritabilidade, sem dúvida. É um outro ponto fundamental. Muita irritabilidade, muita reatividade. Okay. E depois um outro ponto fundamental, que às vezes as pessoas não estão atentas, não se apercebem, porque lá estão no corre-corre. Ou porque acham que é normal. Exatamente, porque já se normalizou, não é? O cansaço, esta cultura do cansaço e da exaustão já se normalizou e precisamos, de facto, de desconstruir isto. Não é normal estarmos sempre cansados, não é suposto. O nosso sistema nervoso não está preparado para estar permanentemente em estados de alerta, porque é isso que acontece quando nós estamos permanentemente em modo executar, em modo fazer... Sim. Com muita carga mental, o sistema nervoso está sempre em alerta, não está minimamente descansado, não é? Pronto, então um outro ponto muito importante é quando o nosso brilho no olhar começa a ficar baço, ok?
Ou seja, Eu estou-me a rir porque eu estou a imaginar. estás a imaginar, estou a olhar ao espelho Estou a imaginar. Sim, exato. e a ver-te sem brilho. Não há brilho nos olhos, não é? Estás a rir, mas não tem graça Era o que eu ia dizer, nenhuma. nós estamos a rir porque também, que bom podermos trazer algum humor a questões desafiantes, não é? Mas é quando desaparece, sim. Agora, isto são situações aquele muito olhar sérias. vazio, não é? Nem mais. São situações, de facto, que vale sempre a pena trazermos humor. Eu sou Pois super é. adepta do humor porque o humor, bem gerido, desconstrói, traz alguma leveza a situações densas e sérias. Portanto, é muito... Por si só já é aqui um bom marcador de saúde mental. Na realidade. Sem dúvida. Pronto, mas é isso. Quando o brilho no olhar começa a ficar, de facto, mais reduzido, olhamos-nos ao espelho e vemos, eu não me estou a reconhecer. O que é que se está a passar comigo? E mais, depois, quando, por exemplo, aquilo que nos entusiasmava, deixa de entusiasmar. Aquilo que nos dava alegria, curiosidade, deixa de dar. A curiosidade, António, é aqui um grande marcador, um dos grandes marcadores de saúde mental. Portanto, quando nós temos curiosidade, e acrescento também flexibilidade, são aqui dois grandes marcadores de saúde mental. E quando os níveis de curiosidade começam a ficar dia após dia cada vez mais reduzidos, eu já não tenho curiosidade em relação ao meu dia, àquilo que eu vou fazer, ou coisas que me davam de facto essa curiosidade ou entusiasmo, já não me entusiasmam, é só mais um dia. O interesse. Não é? Já não há interesse, já não há vontade. Então, isto são aqui marcadores muito importante a estarmos atentos, a termos em conta e que muitas vezes podem ser indicadores de um burnout. Tu tens a ideia de a situação mais surreal que já ouviste ou que alguém já descreveu num consultório? Sim, olha, aqui surreal barra ao mesmo tempo, às vezes há coisas meio subtis. Sim. Que tão subtis podem ser quase surreais e isto sem qualquer julgamento. Sim. Ou seja, no porque sentido... às vezes a pessoa está tão alienada que acha, não vê a surrealidade da questão. E tem mesmo a ver com isso. Ou seja, quando, acima de tudo, estás são alienado? questões... É isso mesmo, são questões quando eu vejo pessoas completamente desconectadas delas próprias, não é? Porque precisamente estão em piloto automático, dia após dia, semana após semana e muitas vezes já ano após ano. Então, que muitas vezes levam as pessoas a dizerem algo como: eu não tenho tempo para estar cansada, eu estou cansada, mas não posso estar cansada, ou às vezes não se apercebem do nível, de facto, de exaustão e às vezes dizem-me: como é que eu cheguei aqui, a este estado de burnout? Eu não sei como é que cheguei aqui. Pronto, isto é, entre aspas, surreal no sentido de revela uma desconexão muito grande, não é? Então... Sim, eu acho que isso acaba por ser também um bocadinho... lá está... a falta de conhecimento, de autoconhecimento, neste caso, não é? Porque é aquela ideia que nós estávamos a falar da pessoa simplesmente achar que não é assim a vida de toda a gente, não é assim que toda a gente é suposto viver. Completamente, sim. Isso é um ponto, muitas vezes que acontece, é muito, muito frequente. Depois, há outras situações em que eu vejo pessoas que têm autoconhecimento, ok? Eu própria considero que tenho bons níveis de autoconhecimento e posso partilhar contigo e com todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir, que já tive um burnout. Um burnout altamente funcional numa altura da minha vida, ou seja, eu continuei, eu tive sempre a executar, eu continuava a fazer, eu continuava tudo. Então como é que se manifestava? Foi-se manifestando com níveis de irritabilidade maiores, lá está, e um dos pontos que eu há bocadinho te falava, que é muito frequente, que era precisamente, eu sou uma pessoa, no geral, entusiasmada, curiosa, sim. E isso deixou de acontecer, e isso assustou-me. Ok. Portanto, e depois, para além disso, sintomas físicos também começaram a surgir. O corpo, já, ou seja, agora a questão é, se me perguntares, mas tu não notavas? Notava. Só que era aqui este outro ponto, ou seja, há níveis de desconexão grandes, as pessoas quase não notam, e portanto, quando dão por isso, parece que de repente acordaram e têm um burnout, que não acontece, claro, sim, é insidioso, sim, e vai acontecendo ao longo do tempo. E depois há pessoas, como foi o meu caso, e de muitas outras pessoas que eu acompanho e que conheço, que têm algum autoconhecimento, vão-se apercebendo, só que depois têm aqui outras questões, que muitas vezes são crenças que nós temos, não é? Que o amor à camisola, o não, a resiliência, eu sou forte. Só mais uma vez, só mais um bocadinho. Eu consigo, eu tenho que fazer, isto é mesmo importante, eu gosto, eu quero dar contributo, não é? E, portanto, no meu caso foi muito isso, sobretudo aqui na área... não me afetou, felizmente, na parte da psicologia em si, ou seja, em termos de consulta, felizmente essa parte ficou... Afetou-te o quê? Familiar?
Aí, na parte mais da irritabilidade, sem dúvida, estava com menos paciência, absolutamente, e na parte do empreendedorismo, ou seja, porque eu, para além de psicóloga, hoje em dia considero que sou também empreendedora, porque tenho uma clínica, portanto, muita coisa para gerir, muita coisa para dar resposta, redes sociais, enfim, uma série de questões associadas, não é, ao empreendedorismo, eventos a ir, palestras, etc. E são tudo coisas que eu adoro, só que naquela altura comecei a deixar de adorar. Ou seja, afetou muito no empreendedorismo. E depois às tantas comecei a pôr em causa, será que isto é para mim? Se calhar vou ser só psicólogo, só aspas, não é? Ou seja, vou só estar ali nas minhas consultas e pronto, e não vou empreender, não vou... E portanto, ou seja, agora, eu ia-me apercebendo, só que eu sou capaz, exato. por isso é que cada vez há mais pessoas que falam que o burnout é a doença, entre aspas, dos fortes. Ou Pois, seja, porque a pessoa vai arrastando. Vamos arrastando, eu consigo. Acho que é aquela ideia aguento. tu começas a projetar e a pensar, não, eu ali mais para a frente vou conseguir descansar. Isso. E eu tinha muito isso. Não, ali eu depois vou conseguir. Eu tenho ali uma semaninha que vou parar. Exatamente. Mas depois não paras, primeiro não paras nessa semana. Primeiro não paras porque depois tens filhos e tens coisas para dar resposta. Exato. E depois quando és empreendedor há sempre coisas também para, enfim, fazer de alguma forma, mesmo que já tenhas equipa, já tenhas algum suporte. Mas quando és tu ainda muito a ocupar ali um lugar central, pronto. Sim. E depois foi isso que me começou a acontecer, ou seja, eu ia de férias, uma altura tive 3 semanas de férias e eu continuava exausta. Mas nas férias Isto é continuavas ligado ao trabalho ou estavas mesmo tipo desligaste? Eu desliguei-me o mais possível, havia uma coisa Sim. ou outra, pronto, mas o mais possível, mas eu continuava muito cansada. E isso é que te assustou, não? Muito. E a falta de entusiasmo em relação a coisas que, imagina, fazer uma palestra eu adoro. Eu não sabia antes que gostava, mas depois quando comecei a fazer percebi, isto é espetacular, adoro. Quando vejo que ressoa em alguém aquilo que eu estou, aquela mensagem que eu estou a comunicar, ou alguém que eu vejo que está com uma lágrima a cair porque aquilo fez emocionar, fez sentido, não é? Ou com um sorriso, e quando as pessoas vêm ter contigo, é espetacular. Mas isso deixou de me entusiasmar a determinada altura, por exemplo. E isso assustou-me, claro, não é? E, portanto, chegou um ponto que eu própria, graças ao meu autoconhecimento, não é? Com toda a modéstia, mas acho que é uma ferramenta de facto muito importante. Sim, mas não tens que ser modesta, até porque tu, com o teu autoconhecimento, não deixaste de passar por um burnout. Isso, nem mais. Portanto, não é? Portanto, no agora pano cai a nota, a gente exatamente, já sabe. nem mais. Eu sei porque é a mesma coisa e não tenho o mesmo nível de autoconhecimento. Agora, mas repara, mas ao mesmo tempo, não é? Ou paradoxalmente, portanto, ao mesmo tempo tenho autoconhecimento, tive um burnout, mas ao mesmo tempo foi o autoconhecimento e o autocuidado que me, aspas, salvaram. Ou seja, porque eu felizmente não colapsei, não é? E portanto, só para percebermos que a pessoa pode ter um burnout e não colapsar. E foi a partir daí, com o meu autoconhecimento e o meu autocuidado, comecei cada vez mais a dizer, chega, basta. Eu vou começar a acordar em vez de ser logo em piloto automático. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou, se me perguntar, isto é sempre assim? Estás sempre no modo igual super zen? Não, ok? Eu continuo no modo, muitas vezes, executar também. Agora, cada vez mais trago, ou trouxe, e procuro implementar cada vez mais, e consolidar na minha vida é alternar entre fazer e ser. Ou seja, eu procuro acordar e não começar logo em piloto automático. Procurar auscultar. Era isso que eu te ia perguntar. O que é que uma pessoa... Primeiro, quando é que uma pessoa deve procurar ajuda profissional? Antes de tudo, se uma pessoa não tem essas ferramentas ainda de autoconhecimento, quando é que uma pessoa deve procurar ajuda e perceber, ok, eu se calhar preciso de alguma orientação aqui? Sim, e não entrar nessa lógica ou continuar na lógica de não, isto e depois passa. Isso, eu aguento, depois passa, depois tenho ali aquelas não. férias daqui a 2 meses. Exatamente, paramos dessa lógica e trazemos mesmo para o agora. Agora, como é que eu me sinto? Estou exausta. Sinto o meu corpo que está a começar a gritar, estou irritável. Eu tenho um sinal muito claro para mim, que é, tenho uma vontade interna de gritar. Ok. Eu identifico logo. Portanto, quando notas isso dentro de ti... Quando eu sinto, quando há uma... Ou de chorar, mas mais de gritar. Certo. Quando é uma coisa muito interna. É mesmo o teu corpo a pedir-te... Se é uma coisa muito interna de... Exato. Ou imagina, estou a planear coisas, estou a planear qualquer coisa e há alguém a pedir-me mais qualquer coisa e vem essa coisa de dentro. Como se fosse uma voz interior. Aquilo que eu imagino é alguém assim... Sim. Consigo perceber perfeitamente. Exato. Isso para mim é um sinal. Isso é um sinal, claramente, António. É um sinal. Pronto, mas
Quando é que as pessoas devem pedir ajuda? Devem pedir ajuda antes de chegar a um limite, de preferência. Claro que quando Sim. já chegaram ao limite podem e devem mesmo isso, claro. urgentemente procurar ajuda, mas de preferência antes de chegarmos ao limite. Ou seja, quando este tipo de marcadores que estávamos aqui a falar começam de facto a estar presentes cada vez mais, portanto, são frequentes, são prolongados no tempo, são intensos. São aqui estes 3 grandes critérios que são mesmo importantes entre distinguirmos aquilo que é, vá, aspas, normal, saudável, daquilo que já pode começar a entrar um bocadinho aqui no ramo do menos saudável, não é? Porque depois, desculpa interromper, eu estava aqui a lembrar de uma coisa. Porque depois o problema desta questão, sobretudo, lá está, da carga mental, exaustão, burnout, é que uma perturbação obsessiva-compulsiva tem, ainda que sendo uma doença mental, ou há coisas físicas que identificam e uma pessoa consegue identificar, é um problema, Certo. não é? Ou uma fobia, Sim, ou sim. whatever. Está ali aquela aranha, tem fobia daquela Pronto. aranha. Sim. Ou mesmo Sim. de ansiedade, é uma coisa, Certo, é um certo. transtorno de ansiedade, é uma coisa muito definida. Agora aqui não é, não há... Sim, porque aqui é muito insidioso. Aqui também há, lá está, muitos Há indicadores, sinais, como mas falámos, os sinais mas as são pessoas insidiosos. encaram-nos como Como normais. normais, nem Sim. mais, é isso. Isso é o grande risco, não é? Então, acima de tudo, percebermos quando o cansaço é frequente, quando a pessoa começa a acordar todos os dias ou muitos dias, de facto, desta forma, cansada, sem vontade, em esforço, isto por si só é um indicador já para a pessoa poder perceber o que é que se passa. Pedir ajuda de um psicólogo, não é? Portanto, eu às vezes dou o exemplo de as crianças. As crianças costumam ir ao pediatra, não é? Ou ao médico de família, de X em X tempo, por uma questão de rotina, e muito bem. Sim. Então, e porquê é que nós adultos também não vamos, nós adultos e também as crianças, ao psicólogo por profilaxia, Sim. não é? Portanto, e cada vez mais isto começa a existir, mas ainda de forma residual. Portanto, geralmente nós ainda pedimos ajuda só Já no limite. a aproximar-nos do limite, não é? Às vezes há pessoas que já pedem ajuda na reserva, quase da reserva, não é? Portanto, então, quando a pessoa acorda todos os dias cansada, é já por si só um indicador. Quando deixa de sentir entusiasmo e prazer nas atividades que antes eram sentidas como prazerosas, é outro indicador, ok? Portanto, temos aqui estes pontos cruciais. Quando começa a estar irritável frequentemente, porque muitas vezes a irritabilidade confunde-se quase como mau feitio. Sim. Ela agora não... Falta de paciência. Não tem paciência nenhuma, agora está sempre assim, tem mesmo mau feitio. Não vamos confundir isto com mau feitio, não tem a ver com mau feitio. Não é? Portanto, isto são aqui marcadores para a pessoa pedir ajuda por si só. E depois percebermos também que quanto antes pedirmos ajuda, também o prognóstico é muito melhor, ou seja, a própria terapia tende a fluir de uma forma muito mais rápida, entre aspas. Claro que isto é sempre subjetivo de pessoa para pessoa, mas se a pessoa procura no limite dos limites, é muito mais desafiante recuperar, por exemplo, de um burnout, não é? Se a pessoa procura numa fase em que, ok, basta, eu preciso mesmo agora, já escolho não chegar ao limite, e aí provavelmente não tem que ser, não é tão desafiante esse processo na realidade, não é? Acaba por ser Sim. um bocadinho mais fácil para a própria pessoa também trabalhar isso. Mas o que é trabalhado com a pessoa na terapia? Certo. É esse autocuidado? Sim. Se não for um caso extremo, antes, que seja preciso sim. psiquiatria ou whatever. Exatamente, sim. Antes deixa-me só dizer-te aqui um outro ponto também, que é, muitas vezes situações de burnout, é mesmo muito frequente, vão também gerar estados e quadros de ansiedade e também podem gerar depressão. Sim, é muito comum, não é? Pronto. Então, depois, dependendo se isto já está lá presente também ou não, de acordo com isso também o trabalho que se faz em terapia, não é? Claro. Portanto, muitas vezes há aqui um trabalho de psicoeducação, ou seja, conseguir a pessoa aprender, não é? E perceber o que é que se está a passar com ela, conseguir dar nome àquilo que está a sentir, conseguir identificar o que é que aquilo que está a sentir, que são emoções, que são estados, não é, emocionais, lhe sinaliza, porque as emoções são fonte de informação, não é? Todos nós temos emoções sentidas como mais agradáveis e mais desconfortáveis, mas todas, sem exceção, são fonte de informação. Não é? Por exemplo, imagina, estás mais irritado com aquela vontade que falavas há pouco de gritar, não é? Isso, à partida, é aí um indicador. Imagina, por exemplo, pode não ser só, mas diria de zanga, de irritação, por Sim. exemplo, não é? Então, o que é que a irritação ou raiva, que é uma emoção básica, não é? O que é que pode estar a sinalizar? A ti ou a mim, pode estar a sinalizar, por exemplo, que, como se ela falasse aqui ao nosso ouvido e dissesse: olha,
estás a pôr limites a determinadas situações ou estás sempre a dizer que sim a tudo? Sim. Percebes? Estou aqui a pensar, no meu caso, sim, acho que poderá estar relacionado com isso do impor limites e lá está do não parar, de estar sempre E repara, a e o não necessidade de parar, parar. não é? Exatamente, necessidade de parar, porque o não parar significa o quê? Pois, Provavelmente que estás em modo fazer, sim, sim. sobretudo, do que É aquela modo coisa, ser. mais uma coisa. Exatamente, Mais uma coisa que eu tenho que exatamente, fazer. E exatamente. depois reflete-se, no meu caso, e que eu também percebo logo, como eu tenho as minhas questões relacionadas com a perturbação obsessiva ou compulsiva, reflete-se logo é muito curioso, porque é como se nós fôssemos uma barragem e o dique começa a abrir, a barragem começa a abrir Sem fendas. dúvida. E então eu começo a perder o controle, Certo. por exemplo, em situações, obsessões Uhum. que eu lidava de forma mais tranquila ou que era capaz de enfrentar, tornam-se mais difíceis Sem de lidar. dúvida. Ou seja, aumenta na perturbação obsessiva compulsiva, no meu caso aumentam as obsessões, baixa a autoestima, Sim. começo-me O a teu sentir autoconceito, a tua um autoestima, não é? merdas Sim. em várias coisas e Uhum. começo a ter uma voz muito castradora, Mais de crítica, não mais és severa. capaz, não consegues, qualquer crítica que me fazem eu sinto logo como pronto, não presto. Sim. Sem E dúvida. Isso que estás a dizer, António, é muito importante porque é muito comum. é muito comum. Pois. Eu e a minha equipa ouvimos muitas vezes em consulta, nós acompanhamos muitas pessoas com quadros de ansiedade e também com questões de perturbação obsessiva ou compulsiva e explicamos muitas vezes isso precisamente, que é quando há este tipo de situações, imagina que estamos com uma grande carga mental contínua, quando não estamos a dar resposta às nossas necessidades há muito tempo ou há algum tempo, é um terreno fértil, no fundo, aumenta a zona de vulnerabilidade e de permeabilidade a uma Sim, parte porque obsessiva a estamos ativar, é por porque exemplo. as nossas defesas estão Claro, em baixo, é como se fosse claro. o O sistema sistema imunológico, imunitário, completamente. imunitário, sim. E é uma espécie de sistema Sim, imunitário mental sim. e emocional, não é? Portanto, é isso. Então, aumenta a nossa permeabilidade a ativar uma parte mais obsessiva, se tivermos mais tendência para isso, ou uma parte mais ansiosa. Portanto, e por isso é um dos pontos também muito importantes para a pessoa pedir ajuda o quanto antes e depois que trabalhamos também em terapia. Eu ensino muito isto às pessoas também, através da psicoeducação, que acompanho nesse sentido. Há determinadas alturas, porque imagina, às vezes há pessoas que me dizem, mas eu já estava tão bem em relação à situação, imagina, obsessiva, ou em situação à ansiedade, ou em relação a outro quadro que a pessoa tenha. E agora voltei a ficar assim. É quase como se fosse deite tudo a perder. Não, e eu explico muitas vezes e ajudo a pessoa a perceber, não se deita tudo a perder, não é? São Em fases. relação à ansiedade, são fases, por exemplo, em relação à ansiedade, há fases de aparente remissão, ou enfim, aparente entre Sim, parênteses, não é? Há fases de sim, remissão ou aparente sim. remissão, quando a pessoa tem uma ansiedade mais estrutural, não é? Claro, quando é uma ansiedade reativa, um desemprego ou alguma coisa, é Pronto, diferente, pode sim, reverter exato. totalmente, não é? Com o trabalho Agora, feito quando é nesse uma coisa sentido. crónica... Quando é, sim, eu não gosto muito da palavra crónico, mas sim, pronto. Quando é estrutural, sim. Isto os psicólogos são um bocado chatos com a questão das palavras, mas as palavras têm muito poder. Sim. Pronto. Mas quando é uma ansiedade mais estrutural, gosto de explicar isto, que vamos ter fases de aparente remissão, mas depois, quando há ali zonas de maior vulnerabilidade, mais stress, mais fatores de carga, ok, provavelmente vamos abrir aqui as tais comportas, não é? Portanto, permeabilidade para vir uma ativação de ansiedade, portanto. E aí, então, precisamos de, não é deito tudo a perder e o trabalho que está para trás não valeu a pena, não, valeu muito a pena porque isso que vai servir à pessoa, vai sustentar a pessoa, está lá tudo. É uma espécie de kit de ferramentas, não é? Que não nos dá imunidade total, obviamente, mas que nos ajuda a gerir de uma forma muito mais consciente e se calhar sem ferramentas ficávamos lá, perdidos naquela fase, vamos dizer assim, e às tantas já não era só uma fase, com ferramentas nós se calhar não ficamos lá tanto tempo. Eu acho que a palavra que me surge, pelo menos aqui neste contexto, que quando estou nessa altura, nesses momentos, é compaixão. Compaixão para... Tão importante, António. compaixão para comigo, para perceber o lugar onde estou. Que eu não queria estar, mas é onde eu estou. Por isso e está focaste tudo. num ponto tão importante e se calhar podemos falar um bocadinho Eu sei, sobre colega, isso, eu já podia ser psicólogo. Já, eu acho mesmo que já, honestamente. Tive para ir para a psicologia. Só falta o diploma, não é? Tive para ir para a psicologia.
Mas ainda podes, ainda estás a tempo. Pá, não, É agora... mais um fator de carga, não é? Exato. Mais uma coisa para fazer. Não. Então se calhar é melhor não. Pronto. Isto é tarde. Mas pode ser, lá está uma psicologia para não psicólogos, ou seja, tens muito conhecimento e já ajudas mesmo Prefiro este muitas trabalho, eu pessoas. prefiro este trabalho Já, assim. exato, já ajudas aqui muitas pessoas nesse sentido e com o teu excelente trabalho mesmo. Sim, mas sim, olha, em relação a à parte compaixão. da sim. compaixão, eu aí no meu livro tenho, e é uma das ferramentas que abordo dentro do autocuidado mental e emocional, é a parte precisamente da compaixão. Começando por nós, a autocompaixão. E a autocompaixão não é pena, porque às vezes as pessoas ainda na nossa sociedade, de alguma Sim. forma, ainda confundem um bocadinho. Eu tenho compaixão por aquela pessoa, quase no sentido, tenho pena daquela pessoa. Não, e são coisas completamente distintas. A pena é uma coisa quase que nos faz ficar ali. E não saímos dali. A compaixão em relação a nós ou aos outros é algo que nos mobiliza, nos faz Sim, é uma mobilizar compreensão. recursos. Exatamente, é uma compreensão. Imagina, na autocompaixão, quando tu, enquanto pai ou eu, enquanto mãe, quando erramos, em alguma situação, ok, falei mais alto para os meus filhos, estava mais irritada, estava com menos paciência. Aí a autocompaixão é um grande antídoto para aquela crítica severa e implacável que depois às tantas nos diz que estou a ser péssima mãe, que sou sempre assim. Que nunca mais vai se esquecer a criança. Exatamente, que vou traumatizar, Sim. que vou, enfim. E portanto, trazermos aqui a autocompaixão não é autoindulgência, não quer saber, não tem a ver com isso. A autocompaixão é mesmo, ok, eu vou reconhecer aquela situação, vamos lhe chamar erro, que de facto estava mais irritada, falei mais alto, eu vou reconhecer aquele erro, mas em vez de me punir, em vez de me chicotear, em vez de me chamar nomes por isso, eu reconheço o erro e eu reconheço o que é que eu estou a sentir perante o erro. Estou-me a sentir triste, porque de facto falei assim e não queria, por exemplo. Epá, Mas repare, isto é autocompaixão, Sim. não te estás a chamar nomes, estás a reconhecer que naquele momento de facto não correu tão bem. Mas não nos chamas nomes por isso. E depois a autocompaixão tem um lado muito importante, que é um lado este de colo, primeiro, não é? E depois um lado assertivo, que é como é que eu posso, no fundo, retirar desta situação uma espécie de lição de sucesso, de experiência de aprendizagem. E se me disseres, mas nunca mais, significa que nunca mais vais repetir. Não, vais repetir, mas vamos tentar repetir. Tentar, enfim, quando fizeres alguns erros, que não seja o mesmo erro, não é? Da mesma forma, exatamente. Havia uma frase de uma pessoa que não tem, de alguma maneira estava relacionada com a psicologia, mas mais com a espiritualidade, que era o Chico Xavier. Não sei se já ouviste falar do Chico Xavier. Era um médium brasileiro. Ok. Mas tinha uma frase muito curiosa que dizia: tudo passa. Ok. E é verdade, tudo passa. Eu vou dar um exemplo. Eu ontem tive um dia mesmo muito mau, muito chato, que já vem na sequência desta carga mental acumulada. Mas ontem é daqueles dias em que me apetecia desistir de tudo. Não é desistir da vida, como é óbvio, mas era desistir no sentido de não quero treinar mais. Mandar uma série de coisas para o ar. Não quero mais fazer isto, não quero trabalhar mais com esta marca, não quero mais fazer não sei o quê. E eu aceitei, simplesmente aceitei. Hoje não vai dar para mais do que isto. Mas isso é autocompaixão. É isso. E vou tentar, e depois com muitas obsessões a aparecer, fui tentando não entrar em compulsões, tentando gerir as minhas compulsões, tentar não responder muito às obsessões, na medida do possível, sem grande julgamento, e esperar por dias melhores. Isso. Hoje estou um bocadinho melhor. Repara, não é? Lá está, tudo passa. Certo, imagina que te punias, que entravas naquela espiral, não é? Ali. Não quer dizer que não tenhas entrado um pouco, mas apercebeste, por o que me estás a dizer, não é? Sim. Pronto, isso é, o autoconhecimento aí Sim. salva, não é? Porque se a pessoa não tiver autoconhecimento, se não tiver essas ferramentas, provavelmente ficavas lá, não um dia ou dois, mas ficavas lá 1 ou 2 semanas ou mais. Como já fiquei muitas vezes. Certo, e lá está aí. Há ativações, não é? Pode haver zonas de ativação. Agora, vamos procurar lidar com elas. Se calhar, imagina, ficas uma semana numa obsessão em vez de ficares um mês, por exemplo. Sim. Não é? Ou ficas um mês em vez de ficares um ano. São conquistas e temos que as validar e valorizar, não é? Pronto, mas efetivamente esta parte aqui da autocompaixão e ia dizer também, está dentro, a própria compaixão está dentro das terapias de terceira geração.
Ou seja, não sei se estás a par dessa parte, as Sim, sim, terapias de sim. terceira geração, que são muito São eficazes. terapias complementares, É não é é? uma abordagem, não é? Portanto, vem na Sim, sequência as terapias cognitivo-comportamentais, portanto, agora são estas mais recentes, todas as outras também continuam a ser sim. muito válidas, mas estas terapias de terceira geração estão muito assentes nesta componente da aceitação e compromisso, da terapia baseada no mindfulness, a terapia focada na compaixão, portanto, que aquilo que nos mostra é que há muito bons resultados ao nível precisamente de gestão de stress, de ansiedade e outro tipo de quadros clínicos, porque vai muito na ótica, não é logo eu vou mudar o estado automaticamente. Não muda. Isso. Antes, pelo contrário, muitas vezes quanto mais queremos mudar, estamos em luta e Agora, tudo o que nós sim. queremos anular Pois, aumenta, não é? E agora, aqui essa esta é. parte ajuda-nos a reconhecer, a aceitar, a acolher e depois aos pouquinhos, aquilo que os dados nos mostram, a ciência nos mostra nesta área, é que quando acolhes é uma ponte para a transformação. Sim. Muitas vezes não é instantânea, claro, Não, mas é um caminho. era isso que eu ia perguntar, porque nesse sentido, hum, há práticas que as pessoas podem trabalhar já na prevenção, Uhum, uhum. mas também há práticas algumas práticas que as pessoas possam ter conhecimento para começar a gerir um bocadinho mais quando se sentem entrar nesse registro de carga mental, Certo. não é? Uhum, sem dúvida. O que é que as pessoas podem fazer? Que pequenas práticas ou pequenas mudanças no seu Uhum. dia a dia No dia a dia. podem Ok. fazer Uhum, para ganharem mais consciência e uhum. para criarem espaço? Certo. Olha, então no dia a dia, fora de terapia, não é? Sim, Portanto, já falámos aqui um bocadinho na parte da terapia, agora no dia a dia, começar a experimentar, trazer aqui o experimentar é um verbo por si só, lá está o poder das palavras, que nos ajuda a estimular um bocadinho mais a curiosidade, aquele grande sim. marcador de saúde mental. Não é? Portanto, em vez de ser eu não consigo, eu estou sempre em piloto automático, não, eu não consigo fazer de outra forma, não, é ok, eu neste momento, ou até aqui, eu tenho estado muito em piloto automático, eu tenho estado mais desconectada de mim própria, eu tenho estado mais exausta, ok, reconhecer isto tudo e, ok, mas a partir daqui eu vou experimentar acordar e não pegar logo no telemóvel, por exemplo, ok? Experimentar, não é eu não posso pegar no telemóvel, senão queremos Não, pegar, sim. certo? Sim, e quando tu dizes eu não posso, ou não devo, ou não. Uhum. O Estás cérebro a, vai fazer o e não é oposto. isso, e estás a pôr muita carga logo das Claro, coisas, por não é? si só Muito já é peso. mais um fator de carga. Exato, é mais um fator de carga, que é um Exatamente. trabalho, é mais um trabalho. Sim, sim, sim. Sim, e sem dúvida, é mais um fator de carga. E para além disso quanto mais nós queremos, ok, António, não imagines aquele elefante cor-de-rosa aqui. Claro. Vais imaginar automaticamente, não é? Portanto, então vamos tentar tirar o não posso por vou experimentar. Em vez de pegar logo no telemóvel, vou experimentar, por exemplo, trazer a atenção para a minha respiração, pode ser 1 minuto. A pessoa não tem de repente que se colocar na posição de lótus todas as manhãs, pode, mas não tem necessariamente a fazer meditação. Portanto, 1 minuto. E isto começa a trazer, a estimular aqui a componente da auto-observação. Aqui para um outro ponto que é, ok, o que é que eu preciso? E eu às vezes noto, e às vezes precisamos de umas férias e não conseguimos logo ter, certo? Mas às vezes, imagina, com a auto-observação eu começo a notar, ok, preciso hoje se calhar de tomar um duche um bocadinho mais lento. E até noto e observo, olho o relógio e olho a agenda, até tenho aqui alguma margem de mais de 10 minutos. Porque muitas vezes temos, não é? Outras vezes não, mas quando temos, 5 minutos. Ok, então eu vou experimentar fazer um duche com atenção plena. Sim. Ou seja, ativar os sentidos. Isto estou a dizer aqui técnicas, práticas muito simples, mas que se começarmos a experimentar e implementá-las, são muito eficazes. Por exemplo, ativar os sentidos no banho é realmente um exercício já por si só de mindfulness informal. Sim. Que é, eu vou sentir, e o banho é ótimo porque ajuda a estimular mesmo muito facilmente, não é? Os nossos sentidos. Eu vou sentir o aroma do gel de banho, do shampoo, eu vou sentir a temperatura da água, o som, vou escutar o som da água. Ok, e eu estou ali, enquanto estou a fazer isso, mesmo que depois note, rapidamente a minha mente foi, ok, tenho que responder àquele e-mail, vou fazer aquilo, o que é que eu fiz? Sim. Certo, isto vai acontecer. E lembrarmos também como o nosso coração bate, a nossa mente pensa. Agora, depois podemos gradualmente fazer este movimento de treino do nosso músculo da atenção de qualidade para o momento presente, através, por exemplo, destas práticas. Pronto, então são algumas destas práticas para começar o dia que a pessoa pode experimentar, ou então, imagina, vai tomar o pequeno almoço, em vez de tomar logo o pequeno almoço à pressa, mesmo que a pessoa esteja um bocadinho à pressa, mas experimentar também, acordar se calhar aqueles 5 minutos antes, que pode fazer ali, dar uma pequena margem, por exemplo, e tomar o pequeno almoço
com alguma atenção também àquilo que está a comer, E sentar ao telemóvel? sem estar ao telemóvel, por exemplo. Ou pelo menos alternar, não é? Sim. Imagina, às vezes, eu própria posso dar o exemplo, e já vi muitas vezes o teu podcast a tomar o meu pequeno almoço, depois de levar os meus filhos à escola e antes de ir para a clínica, e estou a ver o teu podcast ou outro podcast, e estou a tomar o pequeno almoço. E é um momento de lazer para mim, e é Sim, bom, sim, ok? ser uma Mas coisa, aí tem um tem um objetivo. objetivo, tem uma função, não é? Portanto, eu Sim. estou a beber informação que gosto, que me faz sentido, que me acrescenta valor, e estou a ter um momento mesmo de prazer, é Ok. bom. Mas alternarmos, ou seja, não fazer sempre isso. Há dias em que eu procuro fazer o pequeno almoço e não estou a ouvir nada, porque naquele dia o meu corpo está-me a pedir silêncio. Mas para isso nós precisamos de começar por aquilo que Era falámos isso que eu antes. estava a dizer. Auto-observação, o que é que eu preciso hoje? Aquilo que eu aprendi mais com práticas de mindfulness é Uhum. que o mindfulness é a porta da abertura para o autoconhecimento. No Sem dúvida. sentido em que... Mindfulness é incrível mesmo. Sim, e isso só acontece. Eu acho que se calhar muitas pessoas que nos podem estar a ver e ouvir e que não têm conhecimento do que é a meditação ou mindfulness, podem encarar que são estratégias para ser usadas quando estás já em situações de pânico e de crise. E é exatamente o contrário. Nem mais. Por isso era aquilo que eu estava a dizer. É uma prevenção. É uma prevenção. À medida que tu vais fazendo, como é que o mindfulness entra depois no processo da ansiedade? É exatamente tu reconheceres os processos de ansiedade. Isso. Reconheceres os processos, como eu estava a dizer. Eu sinto uma voz a gritar. Eu reconheço esta voz porque... E devia fazer muito mais do que faço, práticas de mindfulness, etc. Mas já é o suficiente já para eu Para te poder... permitir identificar. Para criar um espaço na minha mente que me permite... Espera aí, eu sei, Completamente. já sei onde é que eu estou, em que lugar é que estou. Completamente. Esse tipo de práticas São fundamentais. são fundamentais para isso, para abrir essa porta para o autoconhecimento. Sim, não é? sim. Eu sou mesmo apaixonada por tudo o que tem a ver com mindfulness e compaixão, porque é incrível ao nível não só de intervenção, mas sobretudo de prevenção. Não é? Claro que depois nos ajuda também bastante na intervenção, mas não em crise, necessariamente. Tipo, não é estar em pânico, deixa-me cá, vou fechar os olhos aqui. Exatamente, claro. E digo muitas vezes isso, enfim, ajuda as pessoas a perceberem e a desenvolverem esses recursos também nas consultas e workshops que dou, etc. Neste sentido, imagina, a pessoa com um quadro de ansiedade e de repente está de 0 a 10, está num nível 9, 10 de ansiedade. Naquele momento, as práticas de mindfulness são ótimas, mas naquele momento não vai funcionar, porque o córtex pré-frontal vai estar desligado, ou seja, vai entrar em shutdown, ou seja, que é a capacidade de nós conseguirmos, enfim, fazer um raciocínio eloquente, conseguirmos nos concentrar da memória, portanto... Por isso é que muitas vezes as pessoas têm, quando estão muito nervosas, têm as chamadas brancas, não é? Sim. As pessoas dizem, tive uma branca, bloqueei. Tipo, não está Tem a ver com isso, não está a porque a pessoa provavelmente está tão nervosa que o córtex pré-frontal desliga. A boa notícia é que gradualmente ele volta ao normal e quando conseguimos também fazer as técnicas adequadas. Mas aí, por exemplo, em vez de uma prática de meditação, não é? A pessoa fazer uma quebra de estado, por exemplo, a técnica do cubo de gelo, já deves ter ouvido falar, é muito útil para situações de muita ansiedade. A técnica do cubo de gelo, nem sempre temos um cubo de gelo à mão, não é? Mas quando não temos, ir a uma casa de banho e lavar as mãos com água bem fria, passar na região dos pulsos, exatamente, pulsos, antebraços, a região atrás do pescoço, que é uma zona que está sempre muito quente, ou na cara. Ok, e isto por si só, se me perguntares, mas passa logo a ansiedade? Não, mas se calhar de 9 passa para um 7. Ok, isto já é o suficiente para que o córtex pré-frontal comece a abrir. A partir daí, ou baixa para um 5 depois gradualmente e começamos a fazer uma técnica de grounding, por exemplo, aterragem, não é? Fazer a técnica dos 5 sentidos, 5 coisas que eu estou a ver, vou nomeando coisas que eu posso sentir. Isso já fiz numa situação de stress, de ansiedade. E ajudou-te de alguma forma? Eu estava num sítio... E lá está, estava muito cansado e ia começar a gravar e era uma situação de gravar para aqui e ia ser exigente e comecei a entrar tipo em pânico. Sim. E eu disse, malta, tenho que ir um bocadinho lá fora. E fui para a rua e comecei a enumerar as coisas que estava a ver na rua. Muito bem, é isso mesmo. Olhar um candeeiro, a estrada, o gelo,
não sei o quê, Isso, não sei o quê. isso. Depois à medida fui ganhando atenção aos sons, etc. E isso é tirares o foco. Tirares o foco daquela componente ansiogénica, estás a ensinar o cérebro, não é, a vir para o aqui e agora, e isso começa a acalmar, começa a ativar o nervo vago, que é o canal responsável por desativar as respostas ansiosas, não é? E a pessoa começa, a ficar mais tranquila. E aí, gradualmente, o córtex pré-frontal começa a abrir aqui uns palavrões técnicos, mas eu acho que é importante também as pessoas perceberem, não é? Em termos de informação, neste sentido, porque nós termos conhecimento e informação, para além do autoconhecimento, mas isto é conhecimento, e Sim, isto tu já nos saberes ajuda. como é que as coisas funcionam. Eu considero que pode nos ajudar bastante. Sim. Sem dúvida. Pronto, e depois o córtex pré-frontal ao começar a abrir, aí já começamos a ter mais disponibilidade, por exemplo, para fazer uma prática de uma respiração consciente, uma pequena meditação. Ok. Eu acho que essas técnicas de manhã, para quem está no lufa-lufa, não é? Sim, sim. Acho que são as que funcionam melhor. Essa história, isso que tu estás a referir de acordar de manhã e não me agarrar logo ao telemóvel. Há uma coisa que eu tento, eu não sei se tu és uma pessoa de rotinas ou não. Eu tenho muita dificuldade em criar rotinas. Sim. Também tem a ver com as minhas questões. Certo, eu tenho muita dificuldade em fixar-me a rotinas, apesar de eu saber que são importantes para mim. Mas lá está, às vezes quando estou em momentos piores, percebo, ok, eu agora durante uma semana vou ter que fazer pelo menos isto. Certo. E... Percebes que vai ser organizador para ti naquela semana, não é? E que precisas, certo? Muito bem. E lá está, mas isso acordar de manhã. Autoconhecimento, não é? Lá está. Mas devia fazer mais, eu devia tentar fazer mais. Mas então, acordar olha, de manhã. Se me permites, se calhar os dias podemos trocar por o quê? Posso experimentar? Podia. Posso, vamos pôr no presente. Exato. Posso experimentar. Quando nós pomos podia, está no passado, a nossa mente nem vai registar, não vai mobilizar recursos da ação para o agora. Experimentar. Isso. Vais ver que faz diferença. Porque o devo, o tenho, não é? Traz sim, muito é isso. peso. Pois é, peso, é verdade. Sim, é verdade. Sim, eu, se pensar, até a maneira de eu falar, eu devia fazer isso. Sim, já traz aquele fator. Então, mas é isso, experimenta, não é? Ok, posso experimentar. Porque, de facto, as mais rotinas... parvo é que eu sinto que me faz bem, mas depois eu acho que é o comum ao ser humano, que é nós, como ficamos bem, pronto. Certo. Nem é questão de consciente de dizer, já não preciso. É tipo, deixamos... Sim. Mas há muitas pessoas que dizem mesmo isso. Ok, já não preciso de meditar porque já estou bem. E é quando eu aí digo às pessoas, aí é que precisa mais eu nem digo vai isso, fortalecer o músculo. Pois, exato. Pois, é em automatismo, eu percebo, claro. Portanto, eu posso experimentar, não me esquecer. Podes experimentar lembrar-te, tirar o não. Exato. Isso já me está para muita carga mental. Já são muitas coisas para decorar. Podes dizer o não, pronto, se quiseres. Mas podes experimentar, sim. Mas é isso, podes experimentar lembrar-me de lembrar. Eu vou-te dar esse exemplo. Acordar de manhã. Eu acordo... Há uma coisa que eu já referi aqui, que foi tipo a única coisa que eu consegui implementar certinho, que é todos os dias de manhã eu bebo um copo de água, quase meio litro de água, e um copo bem... 1 ou 2 copos de água. Isso é uma coisa que eu faço. Fantástico. Não e notas falha. Que o teu organismo precisa disso, o teu corpo beneficia. Já está... Está implementado já. Está implementado. Sim. Mas o acordar, não me agarrar ao telemóvel e abrir as janelas, ver a rua. Olhar para o céu, olhar para a rua. Fantástico, sim. Depois, 5 minutos de oração ou meditação. Certo. Depende das crenças de cada um. Claro. Whatever. Muito bem. Ali aqueles 5 minutinhos. E depois, beber café. E independente da hora a que acordo, ver o que é que faço a seguir. Isso. É isso, experimenta. E isto eu noto que isto mas isso faz já fazes, não é? Já está implementado. Não está tudo implementado. Está tudo. Em situações de crise... A água é que está implementada. A água está em situações de crise. A oração e o acordar, o olhar o dia, etc. Isso tudo. Mas eu tenho consciência que me faz bem. Sim, faz muito bem. E que eu beneficiaria disso... tornando algo mais assim, um estilo de vida nesse sentido, não é? Sim, mas é isso, podes experimentar e depois vais percebendo o que é que faz sentido, claro, o que é que se falhar podes um dia fazer. ou outro está tudo bem, não, lá está, não é não pôr peso nas coisas. Exatamente, era isso também que eu ia referir, que é a questão das rotinas. Se me perguntares, são boas, são úteis, depende de cada um, mas eu diria, de uma forma geral, termos algumas rotinas QB flexíveis, portanto nada rígido, não é? Mas uma rotina com alguma flexibilidade é bastante organizador do ponto de vista mental e emocional. O nosso cérebro, precisa de previsibilidade, não é? Saber o que é que vai acontecer. Porque dá-nos alguma percepção, pelo menos alguma percepção de algum controle, ainda que nós saibamos que o controle é muito ilusório, de alguma forma. Porém, dá-nos alguma previsibilidade e isso traz-nos segurança, traz-nos mais tranquilidade e, portanto, se as rotinas forem
com alguma flexibilidade, se não forem demasiado rígidas, eu diria que é útil. É bastante útil. Mas desta forma, portanto, lá está, não sei se te recordas há bocadinho de eu ter dito, a curiosidade é um dos marcadores de saúde mental e a flexibilidade também. Se nós tivermos tudo muito rigidificado, pronto, não é tão saudável. Agora, quando temos, não nos vamos punir por isso, vamos notar e aos pouquinhos experimentar E ao fazer longo de do forma dia, como é que as diferente. pessoas podem também ir gerindo essa Isso. carga mental? Então, ao longo do dia, estávamos aqui a falar para iniciar o dia, portanto, agora ao longo do dia, começar a fazer mais micropausas conscientes e podem mesmo ser micropausas. As pessoas têm essa ideia errada que não têm tempo. Exatamente. É um dos mitos em relação, por Mas, exemplo, ao mas depois, se for autocuidado. preciso, estão No telemóvel, no scroll. a fumar e a fazer um scroll durante Sim. 5 minutos, que eram 5 minutos que Sim. podia estar a fazer outra coisa. Exatamente. E é isso. E quem nos está a ver e a ouvir e que agora nota, ok, costuma fumar, a ver o scroll, a fazer scroll, não se sintam culpados. Vamos aproveitar essa consciência para notar, aqui já é mindfulness informal, notar com gentileza para consigo próprios e começar a perceber como é que eu posso começar a mudar isto, não é? Este hábito. Então, se calhar eu começo a ir lá fora na minha pausa e vem o automatismo, mas eu noto. Pois. Até há muitos autores que falam em termos mesmo de mindfulness, que o momento de mindfulness por excelência é aquele preciso momento em que a mente divaga e eu noto. É assim quase, noto, apercebo-me e trago de volta a atenção novamente para o momento presente. Isto é mindfulness. Mindfulness não é estarmos sempre zenes. É isto, é a mente foi para ali, eu noto e trago. Ok, então é isso, as pessoas notarem quando é que começa a surgir o automatismo, reparam e com gentileza, ok, eu já estava a pegar no telemóvel, mas reparei, então vou pô-lo no bolso ou na minha carteira e vou voltar a notar a minha respiração, observo as árvores, observo aqui o sol, falo com alguém. Ok, e já está a começar aqui a implementar uma micropausa de uma outra forma, por exemplo. Okay. Sim. Okay? Às vezes, imagina, num dia muito corrido, a coisa mais importante que a pessoa pode fazer por si própria naquele dia pode ser precisamente uma micropausa de 1 minuto em que respira de forma intencional e consciente. Por exemplo, uma coisa tão simples quanto respirar, que estamos sempre a respirar, mas para percebermos que, ok, em vez de estar constantemente lufa, 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 eu posso parar ao longo do dia pequenos momentos. Isto é mesmo, mesmo importante. Depois um outro ponto também que é simples, mas ao mesmo tempo é muito eficaz e que pode funcionar para muitas pessoas é aqui uma espécie de um certo varrimento mental, ou seja, pormos no papel aquilo que está aqui presente. Para além de pensamentos ansiogénicos, que isso também se aplica a este exercício, mas estamos agora aqui a falar sobretudo em termos de carga, a pessoa tem que planear, tem que pensar, tem que organizar, uma série de coisas que tem que fazer, pôr no papel ou até no telemóvel, aquilo que precisa de fazer. Isso de alguma forma varre um bocadinho do espaço mental, abre espaço mental para outras coisas mais leves, por exemplo, ter espaço mental para perceber que preciso de respirar. Pois, porque eu já pus no papel o que preciso de fazer. E muitas vezes aquilo que eu noto e que acho que acontece é quando uma pessoa começa a implementar estas micropausas ou estes momentos de oração ou meditação, estas manhãs, naturalmente vai começar a sentir falta disso. Sem dúvida. E vai perceber quando é que precisa de fazer isso. Hoje preciso claramente de ir não sei onde. Sim. Porque começa a trabalhar mais este músculo da atenção de qualidade àquilo que realmente precisa. Vai estando mais atento às suas necessidades, não é? E, portanto, a notícia menos boa é isto não é instantâneo. Dá algum trabalho. Mas a notícia boa é que, felizmente, nós temos plasticidade neuronal e com consciência, com gentileza, com foco, vamos conseguindo, sem dúvida, implementar de facto ações diferentes no nosso dia-a-dia e criar aqui novos circuitos neuronais também para novos hábitos mais saudáveis, mais construtivos. Eu acho que eu estava aqui a pensar a questão, o que é que terá mais impacto hoje nesta questão da exaustão e da carga mental? Além do trabalho e da vida familiar, esta questão da tecnologia também não ajuda nada, não é? Certo. Eu diria esta hiperinformação. Sim, completamente. Eu diria que é multifatorial, é tudo isto junto, não é? Portanto, os vários papéis que acumulamos, as várias funções, mas sem dúvida que esta componente da tecnologia traz muito ruído. Tem muitas coisas boas, sim, mas precisamos de aprender a geri-las, porque senão é um ruído muito grande. Vivemos numa sociedade, eu considero que é muito ruidosa. E isto traz-nos muito cansaço e, no limite, de facto, muita exaustão. Portanto, percebermos que cá noutra época o trabalho acabava e a pessoa, enfim, de alguma forma desligava.
enfim, pelo menos dessa parte. Não tinha notificações, não tinha uma série de mensagens do WhatsApp Sim. para responder, não tinha uma série de coisas para ver, enfim. E hoje em dia, que tudo isso, lá está, se for bem gerido, tem muitas coisas boas, porém, o trabalho pode acabar, mas nós continuamos on, o nosso cérebro está on, sempre a responder, sempre a ter que fazer alguma coisa. Portanto, percebermos aqui que se calhar, diria, uma das formas de conseguirmos gerir isto é, mais uma vez, a questão dos limites, não é? Mas isto vem também com consciência, é um trabalho de consciência e começarmos a perceber que se calhar eu preciso de pôr mais limites antes aos outros, a nós próprios, não é? E depois, se calhar, também as pessoas começarem, à medida que vão tendo essas práticas, começarem a olhar para o que é que podem acrescentar à sua vida, não? Ou seja, ou seja, para elas, de Para elas, desporto, sem lazer, dúvida. Ou seja, atividades, exatamente, hobbies. Onde é que exatamente. conseguem criar... Não vale a pena Criar tentar a fazer tudo ao mesmo tempo. espaços, exatamente. Eu já Não, tentei, não está. senão depois acaba por haver Não vem aquela outra questão carga mental. do check, 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 Exato. check, não é? E às tantas isso, e até podem ser tudo coisas ótimas, mas depois às tantas isso já não é autocuidado, por Não. exemplo, não é? Já é uma autoexigência que depois leva à exaustão. Mas é aquela, eu já falei, já abordei muitas vezes essa questão aqui, irrita o lifestyle, lá está, a pressão da tecnologia e das redes sociais, e vem aquela malta, Certo. e eu acordo às 4 da manhã e faço não sei o quê, e às 6 da manhã já treinou, já tomou Sem 2 dúvida. pequenos almoços, já não sei Já o fez quê. as panquecas de chia, já... Sim, já Portanto, tudo. E está um tudo, gajo sim. a ver isto, a comer um croissant com queijo e a beber uma meia de leite. E a sentir-se uma merda. Pá, mas- e provavelmente aquilo é irreal. Por isso é que temos que ter mesmo muita atenção também àquilo que nós consumimos, colocar alguns filtros, porque aquilo que nós estamos a ver da realidade de algumas pessoas que partilham determinado lifestyle, não quer dizer que não seja real, não seja o estilo de vida delas, mas é, e muitas vezes não é necessariamente aquilo Pois. de forma exata, ponto número 1, mas imagina, mesmo que seja, é a realidade daquela pessoa, Exato. que pode servir eventualmente ao desenho de vida daquela pessoa, à versão atual daquela pessoa, aquilo que ela precisa. A questão é, nós somos todos diferentes e por isso é que, mais uma vez, autoconhecimento, autoobservação, perceber o que é que eu preciso, não é? E depois ir adaptando, e mesmo que a pessoa note, ok, estou a comer o croissant meia de leite e noto que se calhar não preciso disto, ou não preciso disto tantas vezes, não é? Nada contra o croissant e a meia de leite. Mas ainda há bocado estávamos a falar disso. Sim, E sim, que eu sim. faço jejum a Exato. maior parte dos dias, mas hoje não fiz. Porquê? Porque, apeteceu-me um pão com queijo e manteiga. Percebeste que o teu corpo hoje precisava de outra coisa, Pronto. mas isso lá está, é consciência e é flexibilidade. E não me Não é? senti culpado com isso. Isso mesmo, Porque isso mesmo. há um sentimento de culpa. De culpa, eu devia estar, não é? Eu devia estar a fazer as panquecas de chia. E, atenção, nada contra panquecas de chia. A questão é, será que isso serve para todos nós, todos os dias? Não é? E, portanto, a pessoa desenvolver mais e estimular mais este músculo, o que é que eu preciso? E se eu notar que estou a comer o croissant e se calhar vou notando que já quero, enfim, ter outro estilo de vida e trazer aqui outras coisas à minha vida, ok, eu vou notar isso com gentileza e aos pouquinhos começo a fazer aqui alguns ajustes na minha rotina alimentar. Não é de repente só porque vi aquele influencer ou aquela influencer. Portanto, trazermos muito filtrar o que estamos a ver e trazermos muito foco para o que é que eu preciso, não é? E, portanto, em vez de nos compararmos tanto, porque muitas vezes nesta era digital os pensamentos automáticos comparativos são imensos e depois trazem, lá está, é mais um fator de carga, no limite podem até impactar na nossa autoestima, não é? E a pessoa imagina ver, esta pessoa está sempre a viajar, mas eu estou aqui em casa, eu há 5 meses que não vou para lado nenhum, Só por trabalho. exemplo, só trabalho. Então, trazermos aqui, estimularmos um bocadinho mais, primeiro colocar mais filtros e a pessoa perceber quando é que faz sentido e lhe acrescenta valor ir às redes sociais, por exemplo, e quando é que se calhar está numa altura um pouco mais vulnerável. Eu acho que E que é essa preferível questão, não ir, por não exemplo. só das redes sociais, mas toda a comunicação social. Certo. Eu vou dar o exemplo. Esta semana a notícia... Isto aconteceu ontem. Aquela história do antavírus no barco. Uhum. No cruzeiro, a Pivô começa a notícia com... as piores notícias confirmaram-se. O vírus é transmissível de humano para humano. Pá, e depois estava lá a especialista a falar e estava a dizer, sim, mas não é assim tão Exatamente. mau. E Sim. as pessoas no barco a falar, a dizer, nós estamos bem, não Certo. estamos aqui.
está controlado, estamos bem. E só que isto é muito o apelo ao mais básico do ser O humano. sensacionalismo, não é? Sim, e o gerar básico do pânico, o no ser fundo. humano, nós procuramos a segurança, portanto, uma notícia que está tudo bem não me vai chamar a atenção. Claro. O que vai chamar a atenção é a desgraça. Mas tu estás constantemente sobre esta Não, voz. é muito exaustivo, muito desgastante. Mas lá está, cabe-nos a nós balizar esses limites, não é? Portanto, se a pessoa já viu a notícia, já está a ver, não dá para apagar, mas se calhar em vez de continuar a ver mais tempo ou a ver mais vezes, balizar aqui o conteúdo, não é? Ao Sim, qual acedemos sim. neste sentido. E depois, ainda em relação notícias, mas neste caso estávamos a falar um bocadinho de influências, redes Sim. sociais, pensamentos comparativos, procurar estimular um bocadinho mais a inspiração em vez da comparação. Sim. Eu acho que isto é importante, não é? Portanto, a comparação é, eu devia estar a fazer como aquela pessoa, ou aquela pessoa é que está bem e eu estou péssima. E a inspiração é, ok, o que é que nesta pessoa que eu estou a ver aqui, alguma coisa que me está a suscitar, imagina, inveja, porque é uma emoção, a inveja nós Sim. não gostamos de sentir, mas é uma emoção, às vezes podemos sentir. Depois a diferença é, o que é que fazemos com essa inveja? Porque se a conseguimos gerir, ela pode ser útil, pode ser Sim, fonte sim, de sim. informação. O que é que eu estou a precisar? O que é que nesta pessoa está a ser aqui um gatilho neste sentido, mas trazermos mais para a inspiração. Mas à luz da pessoa que eu sou, da minha versão atual, do meu desenho de vida, o que é que eu preciso? O que é que eventualmente também me pode fazer sentido? Como é que eu posso adaptar isto, que me está aqui a suscitar algo, para mim e para a minha vida? Mas é adaptar a nós, não é? Portanto, isto é inspiração e aí já não tende, pelo menos, a levar-nos tanto para campos comparativos do ponto de vista negativo, destrutivo, e pode-nos trazer para um lugar mais construtivo, perceber o que é que eu posso implementar e fazer diferente. Nas pessoas que tu recebes e com quem que atendes, não é? Não sei como é que vocês referem. São pacientes? Não, há Sim, há colegas vossos que dizem utentes, outros são pacientes, sim. outros são... Olha, eu venho de uma corrente psicanalítica de base e aí dizíamos utentes, pacientes. Depois, entretanto, trabalhei num contexto de unidade de cuidados continuados, dizíamos utentes. E, entretanto, depois comecei a fazer clínica privada E agora e são dizemos clientes. clientes. E ao início o cliente era assim algo, que era um termo Muito institucional. mais comercial, Sim. fazia-me confusão. E eu ia sempre para o paciente, que era a minha base do ISPA. Mas hoje em dia o cliente faz muito mais sentido. Porquê? Porque o paciente, imagina, é uma pessoa que está, paciente, o termo, está à espera, está ali. Sim, o okay? cliente implica alguma E proatividade, alguém que te procurou isso para resolver mesmo. uma e questão. O paciente, no limite, também, enfim, até podemos patologizar mais sem querer Sim. a nossa representação da pessoa. E eu tenho notado isso cada vez mais em mim, nesse sentido, que o cliente empodera a pessoa. É uma pessoa, antes de qualquer diagnóstico que a pessoa possa ter, a pessoa é uma pessoa. E empodera, e a pessoa está ali a permitir-se mobilizar recursos, a conhecer-se melhor, a trabalhar questões, a superar-se. E faz-me ver a pessoa efetivamente dessa forma. Isso é muito bom. E tu sentes que os teus clientes são pessoas que quando chegam com estes casos, que não tinham sequer consciência onde é que estavam, onde estavam? Nestas situações? Sim. Achas que ainda há um grande desconhecimento destes temas? Sim, é frequente. Tenho aqui dois grupos, ou seja, tenho grupos de pessoas que chegam e que não tinham noção de realmente a intensidade da gravidade, por vezes mesmo da situação em que já estavam, por exemplo, de situações de burnout, porque lá estavam de tal forma em piloto automático, desconexão E funcionais total, à mesma. e muitas vezes funcionais, e portanto muitas vezes acontece isso. Acontece também receber pessoas que já estavam com consciência do que é que estava a acontecer, mas vinha muito aquele síndrome, entre aspas, dos fortes, e portanto eu consigo, eu sou capaz, amor à camisola, porque muitas vezes o burnout, há aqui o burnout overload, e o burnout é under challenge, não é? Ou seja, o burnout under challenge, que estes termos, pronto, em inglês, mas desculpa, mas surgiu-me aqui agora este termo em inglês, ou seja, under challenge é abaixo do desafio. Okay. Pessoas que estão em trabalhos que não lhes dão funções nenhumas, não há projetos interessantes, sim, não, e a pessoa vai desmotivando, vai perdendo o brilho, vai criando um distanciamento em relação às coisas, portanto, e isto acontece também ainda bastante. Porém, pelo menos os casos que eu vejo mais é o burnout em overload. E o burnout em overload está muito associado a pessoas que não é que não gostam do que fazem, ao contrário, gostam muito daquilo que fazem, dão tanto de si, têm tanto amor à camisola, têm muito sentido de missão, de contributo, só que lá está, às tantas aquilo que são valores. Mas são pessoas. E aquilo que são valores bons, que é, por exemplo, a responsabilidade, o entusiasmo, se for em excesso,
deixam de ser bons, passam a tornar-se carga, mais carga, não é? E portanto há estas duas situações. Muitas vezes nestas situações de amor à camisola a pessoa muitas vezes sabe que não está bem, mas vai continuando. E portanto precisamos, quer numa situação, quer noutra, trabalhar efetivamente mais. E provavelmente trabalhas também o saber dizer não. Isso, trabalhar muito esta autoconsciência, esta autoobservação, limites, e muitas vezes é o que transmitimos às pessoas e trabalhamos com as pessoas antes de dizer, pôr limites ao outro, vamos pôr limites a nós, que é ok, eu ia já a esta hora, são 9 da noite, vou responder este e-mail. Será que eu preciso mesmo de responder a este e-mail? Salvo situações excepcionais que esteja a acontecer um projeto mesmo de última hora que a pessoa sabe que tem que responder. Caso contrário, eu não preciso. Então eu respondo amanhã às 9 da manhã em vez de ser às 9 da noite. Então eu estou a pôr um limite a mim antes de pôr ao outro. Não é? E ao mesmo tempo eu estou ao pôr limites a mim, depois começo a pôr aos outros, os outros começam a perceber estes limites e também tendem a reposicionar-se. Ou seja, nós quando colocamos limites... Não vem nenhum mal ao mundo. Não vem nenhum mal ao mundo, nem mais, António. E quando começamos a pôr limites ao outro, estamos, no fundo, a mostrar ao outro como é que ele nos pode tratar e até onde é que ele pode ir. Isto é muito importante. Helena, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver e a ouvir? Então, olha, sobre tudo aquilo que nós já falamos António, aqui. Sim, sobre tudo o que temos estado a falar, eu acho que aquilo que mais gostava que as pessoas ficassem... presente é, acima de tudo, a importância de trabalharem mais este movimento de auto-observação, de procurarem conectar-se mais com aquilo que são as suas emoções, necessidades, o que é que o seu corpo físico, mental e emocional lhe está a transmitir e começar a dar resposta a essas necessidades. Quando sintomas como cansaço frequente, a pessoa acorda já cansada, perde o entusiasmo, perda de prazer por atividades que eram prazerosas, irritabilidade, portanto, sintomas às vezes já físicos, o corpo a gritar. Quando isto começa a estar presente, pedir ajuda profissional o quanto antes e lembrar que um pedido de ajuda profissional não é fraqueza, é sim um sinal de consciência, é um sinal de sabedoria emocional e acima de tudo, saúde mental é isso, não é? É sobre... É consciência. Exatamente, todos nós temos problemas às vezes, todos nós podemos, em algum momento da vida, temos zonas de permeabilidade à perturbação, não há ninguém que esteja imune a isso, mas podemos e devemos pedir ajuda profissional e cuidarmos mais e melhor da nossa saúde mental. Muito obrigado, Helena, Obrigada por esta eu, horinha, António. por esta conversa, que eu acho que vai acrescentar muito a mim, ajudou-me, olha, já para o dia de hoje. Vai-se experimentar por aquela rotina, exatamente. Vou experimentar, e já experimentei várias vezes, acabo sempre por deixar lá bem, mas lá está, é experimentar, continuar a experimentar. Tal como o copo de água um dia se tornou parte da rotina, também pode ser que algumas dessas venham a tornar parte da rotina. Isso, e com curiosidade. Sim. E trazermos mais isso também. Aqui mais curiosidade, mais autocompaixão e lembrar que são antídotos, aspas, para o crítico interno severo, implacável e cuidarmos mais e melhor de nós. Deixa eu aproveitar. Helena, muito obrigado. Obrigada, adorei. Quando a vocês que estão desse lado, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, se vierem ao YouTube, deixem os vossos comentários no YouTube. Eu venho sempre aqui ler e partilhar convosco, como fizemos hoje aqui, partilhamos alguns comentários todas as semanas. E não se esqueçam também que o espetáculo, volto já, um espetáculo de stand-up sobre o medo da morte, continua em cena. Aliás, vou estar... eu penso que esta semana, quando isto sair, vou estar em Setúbal, portanto, malta de Setúbal, é para encher o Lisa Todi. Vou estar em Setúbal, vou estar em Lisboa para um espetáculo único na Aula Magna também, e em princípio vai ser gravado depois de ter esgotado o São Jorge. Pensei voltar a fazer no São Jorge, mas decidi, e como tinha mais malta a pedir, então a Aula Magna, que é uma sala um bocadinho maior, Algarve, Guarda, Alcobaça, Viseu, São Miguel, por aí fora, juntem-se a este espetáculo. Muito obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim, e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.